Bom dia, hoje é 3 de maio, eu tenho uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Vamos ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29 em diante. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque ele é primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isto batizando com água. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que ele mandou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer, permaneceu o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? João Batista estava batizando, né, ali do outro lado do Jordão, e quando Jesus chega, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, ele era morto, né, na antiga aliança, como sacrifício por causa dos pecados dos judeus, das pessoas que cometiam pecado. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que sangue de bode, sangue de cordeiro, de animais, não purifica pecados. Por que isso? Porque o Cordeiro de Deus é Jesus. A salvação, ela só acontece a partir de Cristo. Todos aqueles que morreram antes de Cristo, mas que morreram aguardando a vinda do Messias, que é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, eles receberam a salvação por causa da obra de Cristo. Amém? Porque aqueles sacrifícios, eles não serviram para purificar pecados, mas sim, eles apontavam para o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Jesus, ele foi morto na cruz como um cordeiro, ele não abriu a sua boca, mas ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Adão pecou, juntamente com a sua esposa, né? Primeiro Eva, depois Adão, eles se sentiram nus e quiseram ali se cobrir com folhas de figo, né? E Deus, ele mandou que eles se vestissem com a pele de um animal, porque ali já representava a suficiência do sacrifício do Cordeiro, que é Jesus. A única maneira de nós nos apresentarmos diante de Deus é aceitando a Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? É somente por Cristo que nós podemos nos redimir do nosso pecado. Você pode aí colocar uma falsa santidade, de repente se apoiar em obras para poder se redimir diante de Deus, mas isso aí não vai funcionar. Você só vai poder se redimir diante de Deus através do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ele é o sacrifício, né? Ele veio como sacrifício para que todo aquele que nele crê, como diz o versículo 16, né, do capítulo 3 de João, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o sentido da obra salvadora de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu, né, Jesus, deu toda a glória devida a ele. Mas um outro fato importante aqui, irmãos, que João, o evangelista João, ele está escrevendo isso com o intuito de apresentar que Jesus é o Filho de Deus. O intuito dessa carta, dessa escritura, todo esse livro, é que João quer nos mostrar que Jesus, ele é o Filho de Deus. E João Batista, está declarando isso no versículo 34, né? Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus havia falado para João Batista a respeito dessa confirmação. Qual seria a confirmação do Filho de Deus? E foi o que aconteceu. Jesus foi batizado por João. Aí você diz: mas por que Jesus ele foi batizado se ele não tinha pecado? Para que é o batismo? Que vem a questão do batismo nas águas, né? O batismo nas águas, irmãos, é uma confissão pública nossa. Jesus, ele disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, primeiro você crê, que é uma confissão de coração. Você aceitou Jesus no seu coração. Aí tem muita gente que diz, né? Não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Mas o batismo nas águas, ele é uma confissão pública perante as pessoas, né? Perante a comunidade, que você realmente se decidiu servir a Cristo. E esse é um ritual, né, deixado por Cristo, ensinado por Jesus, é uma doutrina de Cristo. E João começou a fazer esse batismo, o batismo do arrependimento. E aqui é falado também do batismo com o Espírito Santo. A gente batiza nas águas, a gente que somos protestantes, né? Nós não reconhecemos o batismo de crianças, porque
a criança ela não tem ainda entendimento com recém-nascida. E o fato de você batizar a criança não vai fazer dela crente, certo? É certo que nós apresentamos nossos filhos a Deus quando eles são pequenos ainda. Mas se você batizar uma criança e você não ensinar ela no caminho da palavra, ela não vai ser crente. O que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele crescer, não se desviará dele. É o que diz a Escritura Sagrada lá em Provérbios, né? Então, nós batizamos por causa da confissão pública e por causa de uma, vamos dizer assim, uma confirmação do seu coração arrependido. Então, a criança ela não se arrepende quando ela não tem como ela se arrepender recém-nascida, tá certo? Então, aí depois dos seus 12, 13 anos de idade, ela vai ter a sua capacidade de decidir e se arrepender e reconhecer que ela é uma pecadora e que precisa do sacrifício de Jesus, precisa aceitar Jesus. Uma outra coisa aqui é o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é realizado, nós cremos que ele é realizado no momento em que você aceita Jesus, né? Então, o Senhor Jesus, ele lhe batiza com o Espírito Santo, certo? O movimento pentecostal, ele ensina que o batismo com o Espírito Santo, ele é somente quando você fala em línguas, né? Nós cremos no dom de línguas, tá certo? O dom de línguas, ele é um dos dons dado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, nem todos falam em línguas. E nem por isso você não é batizado com o Espírito Santo, tá certo? Quando você crê, você já recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando você crê em Cristo, aceita Jesus de coração, então o Senhor Jesus, ele lhe batiza com o Espírito Santo. Qual é a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus? João batizava para arrependimento. E era um batismo, vamos dizer assim, externo, né? Agora o batismo de Jesus é um batismo interno. É aquela conversão lá de dentro. O batismo com o Espírito Santo, ele possibilita você conseguir exercer sua fé, né? O batismo com o Espírito Santo, ele possibilita você fazer o que Pedro diz lá na segunda carta, no capítulo 1. Ele diz que o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos doado todas as coisas que nós precisamos para ter uma vida santa, para ter uma vida piedosa. Então, quando você crê, você pode sentir aquele peso na consciência. Vixe, mas agora eu tenho que ser santo. Vixe, mas agora eu não posso pecar. Vixe, mas agora... Quando você crê, você recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar o quebrantamento do seu coração. Se você é uma pessoa iracunda, se você é uma pessoa que se ira facilmente, o Espírito Santo ele vai trabalhar isso em você. Se você é uma pessoa que tem ódio no coração, o Espírito Santo vai trabalhar isso aí em você, tá certo? Então essa transformação ela vai acontecer de dentro para fora por causa da presença do batismo do Espírito Santo, tá bom? Então é por isso que o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo, ele é superior ao batismo de João, né? Ele é superior ao batismo de João, tá certo? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas uma outra coisa, para não ficar muito longo o vídeo, uma outra coisa que esse texto mostra também, uma teologia, é a teologia da Trindade. Observe que nesse texto você vê a presença do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, você vê a presença do Espírito Santo, certo? E você vê a presença de Deus, que o próprio Deus, ele brada, né? E lá no outro texto, que é o capítulo 3 de Mateus, o próprio Deus, ele testifica, diz: esse é meu filho, em quem me comprazo. Então ali você tem a presença das três pessoas da Santíssima Trindade, que nós cremos na Trindade divina, tá certo? Deus, ele é um Deus trino. São três pessoas distintas, tá certo? São três pessoas distintas que têm, vamos dizer assim, funções, né? Mas que têm os mesmos atributos. Quais são os atributos de Deus? Deus, ele é eterno, ele é santo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, certo? E todas essas características de Deus são as mesmas características do Deus Espírito, do Espírito Santo, né? E do Filho, o Deus Filho, que é Jesus. Todos eles têm os mesmos atributos, mas eles são três pessoas distintas, tá certo? São três pessoas, né? Mas com a mesma essência, tá certo? Mesma essência. É difícil de compreender? Para nós seres humanos, né? Com o nosso entendimento limitado, porque Deus nos deu, você tem que entender isso. Deus, ele nos deu um entendimento limitado. E Deus é Deus. Há coisas que nós não vamos compreender, tá certo? Mas só precisamos crer. A gente compreende até determinado ponto, né? Dali para frente, aí já não é a compreensão, já é a nossa fé,
tá certo? Não que a fé não deva ser compreendida, mas existem situações que o entendimento humano ele para, tá certo? Então, essa é a palavra de Deus para você. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Vai tirar o seu pecado, né? Te salvar da ira de Deus. Não é punição, penitência e nem indulgência. O que vai te salvar, te purificar do seu pecado, do nosso pecado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.